Meditação de hoje com o tema Tudo tem limite. Por várias vezes a Bíblia nos traz alguns temas relacionados com algo que é necessário que eu e você tomemos como exemplo, colocando assim limites em algumas decisões que muitas vezes, de forma necessária, é preciso ser tomada e também, muitas vezes, é preciso ser refreada em nossa vida. Para a nossa vida em que vivemos, há limites. Há limite muitas vezes como pais para os filhos. Há limite muitas vezes no relacionamento de casais. Há limite muitas vezes naquilo que falamos. Há limite muitas vezes naquilo que compramos, naquilo que vendemos, naquilo que emprestamos, naquilo que tomamos emprestado, naquilo que vamos falar e até mesmo, muitas vezes, há limite naquilo que iremos transmitir como mensagens espirituais para as pessoas. Eu gostaria que você comigo pensasse e parasse um pouco e refletisse o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 23. A palavra de Deus diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Quando eu penso nesse texto, me lembro de 1 Coríntios. Por duas vezes o apóstolo Paulo faz a afirmação de nosso verso de hoje. E na primeira colocação, o lembrete foi transmitido após a advertência que chamavam a atenção contra o litígio entre irmãos de fé e o liberalismo sexual, promovido muitas vezes por alguns membros daquela igreja. Seguramente havia uma interpretação distorcida do conceito de liberdade cristã, como se ela fosse aval para uma conduta libertina. A expressão "todas as coisas me são lícitas" parece haver se tornado o lema na qual se fundamentava o comportamento indecente que hoje as pessoas tomam como exemplo e acham que essa expressão, a conduta de termos como conceito, como se tudo hoje é lícito, tudo isso fosse de forma liberal. Muitas vezes agimos com esses tipos de condutas e passamos dos limites porque nossa libertinagem muitas vezes não tem um limite necessário para pararmos, seja falando, seja agindo de qualquer forma. E deixamos muitas vezes que a libertinagem tome lugar daquilo que deveria ser algo a se pensar naquilo que vou fazer, naquilo que vou falar, naquilo que vou tentar transmitir para qualquer pessoa. E até muitas vezes isso tem denegrido a nossa imagem, porque os nossos atos, por se tornarem tão libertinos, muitas vezes promovem nos membros da nossa igreja, ou até mesmo na nossa sociedade e até mesmo na nossa família, comportamentos que não são admitíveis e que causam muito transtorno, não só para nossas vidas, mas na vida das pessoas com quem convivemos. E na segunda referência que o apóstolo Paulo faz, começa a concluir a discussão iniciada no capítulo 8 sobre comida sacrificada aos ídolos e os limites da liberdade cristã. Eu me pergunto, comer ou não comer? Para o apóstolo era indiferente. Afinal, entre outras razões, não existe outro Deus igual ao superior, ao Senhor, Deus dos céus, do universo. O único Deus verdadeiro. Entretanto, se essa atitude fosse abalar a fé dos cristãos menos experientes, deveria ser contida em benefício deles. Nos dois casos, não devemos nos esquecer do pressuposto de que todas as coisas não incluem restrições expressamente condenadas pelas Escrituras, como, por exemplo, a promiscuidade moral mencionada pelo apóstolo. Contudo, há práticas que nada significam para alguns cristãos, mas causam reações negativas em outros. Nem por isso devemos nos esquecer do fato de que nenhum de nós é uma ilha. Pois saiba que os nossos atos e atitudes que tomamos aqui nesta terra
O que nós fazemos, isso interfere na vida das pessoas e muitas vezes chegamos a pensar e questionar que eu não preciso da satisfação da minha vida, seja ela social, seja ela cristã, seja ela familiar. Amigo, você que está me ouvindo, é engano. Pois devemos, com certeza, constantemente, diariamente, sempre mostrar às pessoas de forma clara e transparente o nosso exemplo, o nosso cristianismo, dando sempre a entender às pessoas uma vida de transparência, uma vida simples, porque eu e você não somos ilhas. E se não vivemos num mundo isolado, automaticamente entendemos que precisamos dar satisfação diária da nossa vida para aqueles que nos rodeiam. O que fazemos pode afetar espiritualmente de modo positivo ou de modo negativo nosso irmão e nossa irmã. No convívio conosco, ele deve ser ajustado e deve, com muito carinho, ser observado e, se necessário até, ser ajudado a crescer em sua experiência espiritual, pois ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Este verso coloca uma faca no egoísmo. Esta opinião foi expressa certa vez por Grete Richton. O princípio do amor motiva o crente a agir de uma forma que beneficie ou edifique os outros. A vida cristã transcendente, muitas vezes, da nossa conduta errada, fere e magoa as pessoas. Pois precisamos de uma vida cristã que transcende, uma vida que transcende uma experiência mais espiritual, uma vida que coloque as pessoas de uma maneira que, ao sermos observados por elas sintam vontade de ser um exemplo como nós somos. Porque se refletimos o caráter de Cristo, automaticamente seremos um modelo e um exemplo para as pessoas de forma positiva. E assim, o cristão precisa viver de forma graciosa. Essa vida é mais do que simplesmente autoindulgência. Os cristãos têm a oportunidade de usar sua liberdade para a glória de Deus. Viver nossa vida para o benefício de outros é uma indicação plenamente de uma maturidade espiritual. Os cristãos precisam viver um com o outro graciosamente, especialmente quando se trata das áreas cinzentas do cristianismo. E eu gostaria de te deixar um conselho neste momento que o apóstolo Paulo traz para cada um de nós, que devemos permanecer tão oportuno para nós quanto foi naqueles dias. É uma das expressões do nosso amor ao próximo, que amemos uns aos outros e que entendamos que o nosso cristianismo firmará na vida e no coração daqueles que estão ao nosso lado de forma positiva, porque estamos cada dia refletindo o caráter de Cristo. Vamos orar? Grandioso Pai, Senhor Jesus dos céus, obrigado porque a Tua graça redentora e a Tua misericórdia nos sustenta. Por isso, ajuda-nos a termos limites nas nossas atitudes, palavras e ações, e assim possamos constantemente, de forma positiva, refletir o Teu caráter na vida das pessoas. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.